Hoje o nosso papo é aqui na Secretaria de Saúde e quem vai conversar com a gente é a doutora Rita Bergo. Tudo bem? Tudo bem. Hoje o nosso papo vai ser sobre febre amarela. Tirar algumas dúvidas. Primeiro, quais são as causas e sintomas da doença, os mais básicos pelo menos? Então, a febre amarela, ela é uma doença causada por um vírus. Esse vírus, ele é transmitido por mosquito, né? Por isso a gente fala que ela é uma arbovirose, né? Porque o vírus é um arbovírus. E esse mosquito, ele transmite o vírus através de uma picada, né? E sugando o sangue da pessoa, ele transmite o vírus. Nós temos dois tipos de doença do ponto de vista epidemiológico. Tem a febre amarela urbana e tem a febre amarela silvestre. A febre amarela urbana, ela é muito menos frequente, né? E ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue, da zika, do chikungunya. E a febre amarela silvestre é transmitida por um mosquito chamado hemagogos, que vive na mata, né? É muito mais frequente a febre amarela silvestre, então as pessoas que entram nas matas, nas beiras de rios das regiões afetadas, né, que são áreas específicas lá da região norte do Brasil, da região centro-oeste, região oeste do estado de São Paulo, né, é que tem o risco de contrair essa doença. Essas regiões que a senhora está citando são as regiões que tem mais epidemia, normalmente. Então, a gente nem chama de epidemia, elas têm casos, né, a gente chama de endemia. Tem casos esperados que podem acontecer, né? São áreas em que há muito tempo já é recomendado vacina contra a febre amarela para quem mora naquela área, né? E muitas vezes as pessoas elas não são vacinadas, né? Por um descuido, né? Por não acharem necessário, né? Mas essas áreas já são áreas conhecidas de risco de incidência de febre amarela. Aqui o estado de São Paulo, mais precisamente a nossa cidade, Atibaia, é uma cidade que não tem casos de febre amarela. Não tem caso de febre amarela, a gente nunca teve caso de febre amarela aqui, desde que a gente faz controle de doenças, né? Então, talvez há uns 30 anos, né? Nunca houve esse relato, né? O risco de febre amarela aqui é se alguém for viajar para essa região, ou alguém que se mude vindo de uma área de risco e que não tenha sido vacinado adequadamente, né? Aí a pessoa pode manifestar uma febre amarela aqui, mas é o que a gente chama de febre amarela importada, né? Então, muitas cidades, as pessoas ficam com medo, estão aí preocupadas, né? Mas nós não somos uma área, assim como toda a nossa região aqui, Bragantina, região de Campinas, não é uma área de risco de febre amarela. A gente pode ter caso, mas caso importado, então sim, isso sempre pode ter. A gente sempre ficou alerta para a febre amarela, entendeu? Sempre houve um alerta, uma preocupação com a febre amarela. E a doença, ela não é transmitida de pessoa para pessoa, né? Não, só através de mosquito. Então não é uma doença contagiosa, né? O vírus, ao penetrar na pessoa, né? Ele entra na circulação, né? Então cai no sangue da pessoa, ele dá um quadro muito intenso, né? Com febre intensa, muito mal-estar, né? Dor de cabeça, dor nos olhos, é um quadro muito acentuado, né? Dura cerca de 5 dias. Depois desse quadro tem uma acalmia, né? Pode ser que a pessoa fique curada, por isso que os quadros de febre amarela podem passar desapercebidos, né? Ou a pessoa pode evoluir para um segundo momento da doença, evoluindo para um quadro grave, que aí sim aparece o quadro clássico da febre amarela, que é um quadro em que a pessoa continua tendo febre alta, fica muito amarelada porque ela tem uma icterícia, que os olhos ficam amarelos, a pele fica amarela, a urina fica cor escura, porque dá um comprometimento muito grave no fígado. Esse é o grande risco da febre amarela, né? Esse comprometimento no fígado que pode evoluir para a morte. É aí que a febre amarela mostra a sua gravidade. Tá?
Há pouco tempo, ainda esse ano, após a epidemia em muitos estados, teve uma cidade em que as pessoas estavam tendo medo dos macacos por conta de passar, transmitir a doença. Isso é verdade ou é apenas mito? Não, é assim, o vírus da febre amarela, ele pode ser transmitido do macaco para o mosquito lá na selva, né, lá na mata, porque existe o ciclo silvestre entre o macaco e o vírus e o mosquito, né? O macaco, ele adoece com a febre amarela e morre, né? Então, os macacos, eles servem pra gente de um escudo, né? Porque quando tem um ciclo de febre amarela silvestre, vai comprometer primeiro o macaco. Então o macaco, ele é como se fosse um sentinela pra gente. Sim, né? No caso ele acaba até ajudando. É uma coisa assim absurda matar os macacos, porque não tem sentido, né? Os macacos, eles estão lá na vidinha deles, né? Eles devem ser sim acompanhados. Então quem mora em zona rural, quem tem macacos no seu quintal, não tem que fazer nada, simplesmente tem que deixar os macacos em paz, né, tranquilos, e observar. Se perceber que os macacos sumiram, desapareceram, pode informar a Polícia Florestal, pode informar a Vigilância Ambiental, né? Sim. Porque aí uma situação diferente, inusitada, um comportamento estranho, nós vamos investigar, né? Sim. Assim como se houver o encontro de um macaco morto, esse macaco vai sofrer uma necrópsia. E no caso da pessoa que vai viajar e quer essa vacina, o que ela faz aqui em Atibaia? Então, a vacina, ela é disponível, né? A gente faz numa única unidade de saúde, que é o UBS Alvinópolis. Por quê? Porque é uma vacina que após aberto o frasco, ela dura apenas 4 horas. E aí tem que ser jogada fora, né? Com toda essa ocorrência, né? Porque houve em Minas Gerais, né, um surto, uma epidemia de febre amarela lá. Pelo menos é o que está sendo noticiado. Uma coisa que é importante falar é que, infelizmente, muitos casos que são citados não foram confirmados, né? Então, muitas vezes, o diagnóstico se baseia na suspeita apenas, tá? Mas a gente está operando com essa ideia de que está havendo, então, esse número elevado de casos em Minas Gerais. Então, isso disparou um alerta geral, né, do Brasil inteiro, né? Por um lado, para que as pessoas que moram nas áreas de risco, elas estejam vacinadas. Segundo, as pessoas que vão viajar para as áreas de risco também devem ser vacinadas. Quem vai viajar, então, tem que procurar saber no local em que ele vai viajar se é uma área de risco ou não. Isso está sendo divulgado na internet, né? Podem ligar nas unidades de saúde, toda unidade de saúde tem uma lista das cidades, inclusive essa lista foi atualizada hoje, de ontem para hoje foi atualizada a lista, né? O que é importante falar é que a maioria das cidades que estão na lista são cidades das zonas rurais, entendeu? Sim. Dos estados. Aqueles casos que a senhora já comentou. Exatamente. São poucas as capitais em que tem um envolvimento aí nessa região do estado de Minas, do estado do Nordeste. Então, assim, as pessoas estão, assim, muita gente está procurando a sala de vacina e não vai viajar de verdade, né? Isso é um perigo, porque essa vacina tem contraindicação, é uma vacina que infelizmente tem efeitos colaterais graves. E é isso que as pessoas têm que pesar. Inclusive tem pessoas que não podem tomar a vacina, que são pessoas portadoras de deficiência imunológica. Quem está tratando câncer, quem está tratando doenças graves não pode tomar essa vacina. Mulheres que estão amamentando não podem tomar essa vacina. Gestantes não podem tomar. Crianças menores de 6 meses não podem tomar. Idosos, pessoas de 60 anos ou mais, só podem tomar com permissão médica, do médico da pessoa, que atesta que essa pessoa está saudável, né? Então, o que fazer? Inclusive, evitar entrar em área de mata, né? É importante, se a pessoa não precisa ir para o local, por que ela vai? Por que vai viajar e vai levar um bebezinho para uma área de risco? Um bebê de 3, 4 meses. Então, essas questões todas têm que ser levadas em consideração. Essa é considerada a melhor prevenção? Então, a prevenção melhor é a vacina, só que como existe um risco,
esse risco ele tem que ser menor do que o benefício. Esses outros fatores. Exatamente. Então, quem nasceu na área de risco, por exemplo, um bebê de 6 meses ou de 5 meses na área de risco, ele não toma vacina. Porque a mãe tem que ter tomado a vacina antes de ficar grávida. Né? Porque nessas áreas de risco, a vacina já está no calendário normal de vacina. Entendeu? Então, é esse o cuidado. Além disso, usar repelente, usar manga comprida, né? E na nossa zona urbana, o que a gente tem que fazer? Eliminar o Aedes aegypti, não criar Aedes aegypti, porque ele é o transmissor de doenças na zona urbana, seja de dengue, seja de zika, chikungunya e também da febre amarela.